Diário não oficial do Brasil. Dia 273/365, 30 de setembro, segunda-feira. Setembro acaba, chegou a primavera, o verão já grita e o país continua descendo a ladeira rumo à borda da terra plana. Procuro no celular as notícias do Brasil. Bolsonaro foi eleito o imbecil do ano pela mídia espanhola em 2018. Isso foi manchete no blog da Cidadania, com a caneta Compactor 2019 promete. 2. Procuradores admitem derrotas e já aceitam novo julgamento de Lula. De acordo com a colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, já há entre os procuradores do Ministério Público Federal quem defenda um novo julgamento no caso do Triplex como única forma de sanar as inconsistências do processo. No mínimo isso, já que não restam muitas dúvidas de que o julgamento e a prisão atenderam a fins políticos para manter o coro do Lula está preso babaca. Obrigada, Ciro. E tirar o foco do governo que nos aflige. 3. Petroleiras estrangeiras já controlam 75% do pré-sal, apenas 3 anos após o golpe. O capitalismo fossilizado sem combustível fóssil. Esta foi a grande novidade do síndico, parças e cônjuges. Distribuir a preço de banana o pote de ouro que deveria financiar a educação e saúde, enquanto destrói a educação e a saúde porque não tem verbas. A 5ª rodada de licitação do pré-sal foi uma festa para o capital estrangeiro e uma pá de terra sobre um projeto estratégico de futuro. 4. Para Eduardo, o objetivo da CPI das fake news é levar ao impeachment de Bolsonaro. Manchete do Diário do Centro do Mundo. Todo mundo sabe qual é o papel das fake news nas estratégias do Sr. Steve Bannon, conselheiro da família, e o estrago que ele tenta fazer na Bolívia. E como sempre, a Bolsa Família investe nos ataques a qualquer investigação que esclareça os fatos de interesses públicos. Não creio que seja o caso de impeachment. Seria mais para anulação das eleições. Afinal, se eleger espalhando coisas como madeira de piroca e kit gay é crime. 5. Bolsonaro recomenda que professora leia livro escrito por Brilhante Ustra. É a chamada da matéria da rádio CBN. Essa parece ser a única leitura do síndico disfuncional, admirador da tortura e se vangloria disso. 6. Corrupção na campanha de Bolsonaro. Falsa produtora recebeu 240 mil. A manchete da revista Fórum se refere a uma suposta empresa de vídeo que teria sede em Petrolina, Pernambuco e se chamaria Mosqueteiro Filme, só que não há comprovação da sua existência. O valor que teria sido pago à suposta empresa corresponde a 20% de tudo o que o atual presidente eleito declara ter gasto na campanha. De quebra, o valor apresentado é incompatível com os valores pagos por outros candidatos para serviços semelhantes. É isso. São as poucas manchetes dessa segunda-feira. E parafraseando o velho Lua, setembro passou, outubro e novembro, chegando dezembro. Meu Deus, que será? Dia 272/365, 29 de setembro, domingo. 1 ano da manifestação do Ele Não. Quando antevimos isso que acontece agora. Barbárie e perda de direitos. 2. Hoje ocupa o Planalto um homem que foi condenado a pagar indenização de R$10 mil a uma deputada por agredi-la com a frase "não te estupro porque você é feia", e que se refere à própria filha como uma fraquejada, cujos filhos homens ocupam quase todos os cargos públicos eletivos, adotam o estilo miliciano e são tratados como meninos pelo papai que não lhes cobra maturidade. Todos criados a Todd, pago pelo dinheiro público, contumazes em protagonizar escândalos e ações controversas. 3. Ontem foi o dia da luta pela descriminalização do aborto. A descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Não podemos saber com exatidão quantas mulheres no país realizam o aborto. A criminalização não permite o avanço da discussão. A maioria dos abortos é realizada clandestinamente e submetem as mulheres ao risco da precariedade ou da violência que o anonimato abriga. Os números do aborto legal, realizado por riscos de vida de mãe, estupro ou feto anencéfalo, são em partes conhecidos e são estáveis. Mas sabemos que, mesmo em casos de estupro, muitos abortos continuam sendo realizados clandestinamente, porque o estupro ainda é considerado natural por uma parcela dos héteros histéricos normativos, como é o caso do síndico disfuncional que está no Planalto. 4. Os números de aborto legal têm pouca variação desde 2009, em torno de 1.700, mas alguns números saltam aos olhos. De acordo com o sítio HuffPost, entre 2011 e 2016, 4.262 adolescentes de 10 a 19 anos tiveram uma gestação resultante de estupro, levada a termo com o consequente nascimento do bebê, ou seja, um direito previsto em lei é negado a mais de 700 jovens brasileiras todo ano.
Dessas, 1.875 tinham entre 10 e 14 anos e eram violentadas sistematicamente, e 68,5% dos violentadores são familiares. 5. O sítio também reproduz dados do IPEA que informam que entre as mulheres adultas grávidas por consequência de estupro, 19,3% conseguem realizar o aborto legal. Mas esse número cai quando as vítimas são crianças para apenas 5,6%. Para que as crianças possam realizar o procedimento, elas necessitam da autorização dos familiares, o que talvez explique o baixo e perverso índice, se considerarmos que em mais da metade dos estupros registrados, o autor é um familiar. 6. O nascimento de uma criança deveria estar no campo do desejo e não decorrer de uma decisão de Estado, do juiz, do padre e do pastor. A situação é mais grave quando a relação não é consensual. É o exercício de controle sobre o corpo e a vida das mulheres de qualquer idade. 7. Os números da violência são insustentáveis. 180 estupros por dia são registrados no país. Em torno de 90 desses casos atingem meninas com menos de 13 anos. Em torno de 120 dos casos têm agressores que são pessoas próximas, conhecidas das mulheres. E ainda somos o 5º país do mundo em feminicídio. Não precisamos desse governo trabalhando para aumentar esses números. Ele não, eles não. Dia 271/365, 28 de setembro, sábado. 1. A força maléfica do partido político da Lava Jato, exposta na sua essência, tenta retomar o controle da produção do ódio explícito, que é a matéria que mantém os seus simpatizantes. Agora, os parças reivindicam de forma inédita que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva faça progressão forçada para regime semiaberto. Tentam neutralizar a bandeira Lula livre e desmobilizar o acampamento que hoje ocupa lugar no imaginário da cidade de Curitiba. Criar mais uma situação humilhante com o uso da tornozeleira e dificultar o controle sobre a segurança de Lula. 2. A falseta dos personagens, já conhecidos nos seus diversos passos no caminho do crime, é uma ação para tentar driblar os seus próprios atos ilegais. Mas no campo da política são amadores, só conseguem jogar o xadrez escuso dos golpistas de 2016, com manobras, chantagens, relações obscenas e trapaças. Quando os fatos vêm à tona, reafirmam sua condição de pequenos meliantes e se abrigam em memes para grupos de WhatsApp, tal qual o grupo do presidente que ajudaram a eleger. A cruzada messiânica do procurador PowerPoint em descabido autoelogio no Twitter é patética, mas já sabemos com fartura de evidências do modus operandi e do caráter desses funcionários públicos. 3. Um ex-procurador-geral da República vem a público, sem ser provocado, sem propósito claro e sem nenhum pudor, confessar que pretendia matar a tiros um ministro do STF. Fazer justiça com as próprias mãos, tipo justiceiro jagunço. O cenário seria o próprio plenário da corte, o ato patético possivelmente transmitido ao vivo. O Judiciário e o Ministério Público, em seus descaminhos, mergulham definitivamente em um poço obscuro e que parece não ter fundo. 4. O mesmo ex-PGR que em 2017 apresentou denúncia contra a então presidenta Dilma Rousseff, garantindo que ela era corrupta, que fazia parte de um esquema criminoso de propinas, afirma só agora que não tem nenhuma dúvida de que Dilma não é corrupta e admite que as acusações contra a presidenta eleita não tinham fundamento, ou seja, deixa claro que por ação e omissão a Procuradoria-Geral da República agiu com a parcialidade dos envolvidos em uma batalha baseada em ameaças, trapaças e falsas acusações. 5. A Polícia Federal realiza a operação de busca e apreensão, procurando por armas, munição e dispositivo eletrônico na casa do ex-procurador-geral da República, que assiste a tudo e depois vai tomar uma cervejinha, no mesmo lugar onde foi visto em 2017, com o advogado de réus do Partido da Lava Jato. Ao ser questionado pelo jornal Metrópole por que estava ali, a resposta do ex-procurador foi sucinta e objetiva: aqui é o meu lugar. Este é um sábado do país dirigido por um síndico disfuncional. Dia 270/365, 27 de setembro, sexta-feira. 1. O dia que chegamos aos 9 meses desse absurdo que é o desgoverno fascista que assola o país, é dia da celebração de Cosme Damião, de Ibeje dos Hereis, entidades de religiões diversas, protetoras das nossas crianças. 29 anos depois do Estatuto da Criança e do Adolescente,
temos muito pouco a celebrar. 2. O decrépito canal de Silvio Santos fez um desfile de meninas com até 10 anos em trajes de banho para uma avaliação da forma dos seus corpos, tratadas como coisas, e a falsa moralista ministra da Família, em nome de Já, silenciou. 3. Um repórter de uma rádio do Rio Grande do Norte vociferou histericamente contra uma adolescente que luta contra o aquecimento global. Soltou impropérios absurdos, falando sobre a possível falta de vida sexual da adolescente que tem 16 anos, como razão para ela se posicionar com consciência sobre os problemas que afetam o meio ambiente. Ele não foi preso. A ministra da Família, em nome de Já, não vociferou contra ele histericamente, como costuma fazer em outras situações. 4. O repórter foi acompanhado na sua falta de senso por um deputado federal branco, hétero, histérico, pretenso operador de chapa de hambúrguer e com pouca capacidade cognitiva para respeitar minimamente o decoro parlamentar. O deputado, um dos bolsofilhos, publicou notícia e fotos falsas para tentar, de forma mentirosa, como é o do estilo, difamar a adolescente. Falta de decoro, de decência, de senso. Também está solto e não recebeu nenhuma advertência da ministra da Família, em nome de Já. 5. A heterohisteria dos homens brancos parece ser algo extremamente contagioso, mesmo em situação das mais graves, como a morte de uma criança de 8 anos atingida por um disparo em uma situação imprudente e cotidiana protagonizada por uma polícia que não tem compromisso maior com a vida da população. Um apresentador de noticiário televisivo permite perder o controle e interpelar sua companheira apresentadora ao vivo e de modo inadequado para esmaecer e banalizar o olhar sobre a tragédia. 6. Tratava-se da notícia da morte de Agatha Vitória e a apresentadora se referiu à violência policial. O apresentador, no afã de defender o governo nazi-fascista do Rio de Janeiro, interrompeu a sua colega e começou a falar que a culpa era do falecido ex-governador Leonel Brizola, que há 40 anos teria retirado a polícia dos morros enquanto defendia a necessidade da ação armada nas comunidades e citava de forma completamente alucinada o povo palestino para fazer a defesa do indefensável. Polícia matando crianças porque se dá o direito de atirar sem pesar consequências, como se cada pessoa que mora ali fosse apenas coisa descartável. 7. No dia de ontem, houve uma manifestação no Rio de Janeiro pelas 17 crianças atingidas pela polícia em 9 meses do governador Sniper. O silêncio retumbante do Planalto continua ferindo os ouvidos de todos. 369/365, 26 de setembro, quinta-feira. 1. Intervenção militar nos outros é refresco. A extrema-direita brasileira mais uma vez percebeu ontem que os resultados de uma coisa assim não é algo que afete só os outros. Em frente ao STF, protestou, pedindo intervenção militar e o fechamento do tribunal, e conseguiu uma intervenção para chamar de sua exclusiva, com direito a spray de pimenta nos olhos e correria. Os ingratos ainda reclamaram. 2. E o tribunal tergiversa. Habeas corpus sim, mas para Luiz Inácio Lula da Silva, não. O ministro Barroso, maleável, é apontado pelo jornal GGN como que muda o voto de acordo com a politização da matéria, e não sobre os auspícios da lei e da norma jurídica. 3. São 537 dias de prisão política. Hoje, de acordo com o jornal Brasil de Fato, o jurista espanhol Baltasar Garzón, que ficou conhecido por ter decretado a prisão do sanguinário Pinochet em 1998, visitou Lula. 4. De acordo com Garzón, o julgamento é marcado pela falta de provas e sua principal crítica ao processo é a falta de garantias e de cumprimento do devido processo, afirmando ainda que o que cai com a condenação do presidente Lula é a credibilidade do Estado de Direito. O partido da Lava Jato, com a parceria do STF, é nosso, continua no controle. 5. O Império não consegue mais sustentar o apoio ao Conde. O Congresso americano começa a questionar a legalidade da operação e a participação do Departamento de Justiça estadunidense nas entranhas da operação do Partido Lava Jato. 13 congressistas democratas, isso mesmo, 13, encaminharam questionamentos acerca da participação do Departamento de Justiça na operação agora tão obviamente cheia de ilegalidades e de interesses escusos. 6. E assim segue a nossa primavera. Depois do discurso do síndico disfuncional na ONU, fomos transformados aos olhos do mundo em lixo tóxico.
pondo em risco inclusive nossos interesses econômicos. 7. A Carta Capital relata a participação da nossa aberração particular. Apesar do espanto da comunidade internacional, o discurso não acrescenta muito aos absurdos que infelizmente já conhecemos, isolando-se no mundo que já se viu livre de Matteo Salvini e está se despedindo de Macri e Netanyahu, seus aliados referenciais ao lado do presidente dos Estados Unidos, que já responde a processo de impeachment. Cava mais fundo o nosso isolamento, transformando em passado longínquo aquele Brasil que Lula fez o mundo admirar. A política externa altiva e altiva se reduz a isso: a subalternidade aos Estados Unidos de Donald Trump e a submissão ideológica à nova direita, que se diz soberanista, apontando internamente para um marquetismo insólido, protofascista. Dia 268/365, 25 de setembro, quarta-feira. 1. Oficializado no governo pelas mentiras, pelas fake news, a credibilidade do ex-capitão sucumbe, com exceção para alguns fanáticos que gritam nas redes sociais, ainda a essa altura da milícia e do campeonato: mito, mito, mito. 2. A ficção de que era possível esse bizarro pseudo-governo foi alimentada pelo cônjuge e parças que em sua suposta cruzada messiânica fazem parte da macabra ficção. Eles que consideram a Constituição um empecilho às suas atividades, agora reveladas em detalhes, mas sempre denunciadas, já são objetos de debates e protestos em todo o país. 3. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD, lançou a campanha #MoroMente, que pretende discutir na sociedade a anormalidade da grave revelação entre juízes e procuradores e explicar os crimes cometidos pelo ex-juiz no âmbito da Lava Jato. Detalhe é que esse personagem é, nesse desgoverno, o responsável pela pasta da Justiça. 4. Entre as ações denunciadas está o uso de prisão preventiva como mecanismo de pressão fora da sua previsão legal, a condução coercitiva e a espetacularização da ação policial com objetivos políticos, vazamentos ilegais de escutas, algumas ilegais, sem critério nas normas jurídicas e o conluio para atrapalhar a ampla defesa, inclusive com a realização de escutas ilegais de advogados. Tudo com a justiça usada como um instrumento deturpado para alcançar objetivos espúrios de promoção pessoal e interferência política. 5. #MoroMente é um pleonasmo. O Marreco de Maringá construiu sua carreira política e pleiteou um ministério com base em mentiras e à margem da lei. E para coroar a sua trajetória, a fake news maior, o pacote anticrime. Licença para matar crianças e jovens negros da periferia, adversários políticos e quem mais se colocar no caminho. 6. Já está assim. Sem esperar licença, a polícia do governador Sniper mata crianças, o cônjuge silencia e a indústria das mentiras faz qualquer negócio para negar a realidade. A mídia corporativa dá a sua contribuição e joga para debaixo do tapete. 7. Essas construções de um juiz parcial, um procurador interessado em faturar uma graninha extra com operações de investigação, são complementadas por uma mídia com discursos odiosos e resultam nesse fenômeno que é um presidente de um país ir a uma Assembleia Geral da ONU falar qualquer coisa, colocar negócios em risco e elevar o ódio e a cegueira sem lógica, conexão ou fundamento. Tudo sob medida para ser multiplicado nas redes sociais dos seguidores. Dia 267/365, 24 de setembro, terça-feira. 1. Do mundo do fascismo, os desqualificados arremessam sua verborragia inútil. Aliás, falar é o ato de terrorismo intelectual predileto dos que ocupam o Planalto e seus parças. Uma pulga que ocupa um cargo na Funarte atacou a genial Fernanda Montenegro com idiotices e impropérios. Impossível responder. Não dá para falar o idioma das pulgas. Nem mesmo sabíamos que existia esse tipo de ruído. 2. Parodiando o Fernando Pessoa, diríamos que nada vale a pena quando a alma é tão pequena, o que também se aplica ao vexame de hoje. Alguém disse ao síndico disfuncional que um discurso na ONU equivale à divulgação de fake news no WhatsApp da família. Enfim, 24 de setembro vai ficar marcado como o Dia Mundial da Vergonha de ter um representante fascista, obscuro, racista, inconsequente e completamente incompetente falando na ONU. 3. O jornal Brasil 247 apresentou algumas das fake news ou mentiras deslavadas atiradas ao vento na Assembleia Geral da ONU. 4.
Estivemos à beira do socialismo? Como? Quando? Onde? No período em que os bancos mais lucraram, o síndico delirou. 5. O síndico mentiu desavergonhadamente sobre os dados do programa Mais Médicos. Ele declarou na Assembleia da ONU que o governo Dilma trouxe 10 mil médicos sem nenhuma comprovação profissional. Ora, o TCU atesta que foram 18.240 médicos no programa, 5.247 formados no Brasil, 1.537 com diplomas do exterior e 11.429 eram cubanos e faziam parte do acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, e conforme determina a Lei 12.871/2013, que instituiu o programa Mais Médicos, precisavam apresentar documentação que comprovasse a formação em curso superior de medicina e autorização para exercício da profissão no exterior. A agência Aos Fatos, dedicada à checagem de fatos e à verificação do discurso público, informa que o presidente do país mentiu. 6. Também é mentira que os médicos foram impedidos de trazer cônjuges e filhos. Os cônjuges e dependentes poderiam permanecer no país com visto de permanência enquanto durasse o visto dos médicos. E o síndico tem pleno conhecimento disso. Tanto é que em discurso em plenária na Câmara em 2013 tentou impedir a vinda dos parentes desses profissionais, afirmando que está na medida provisória, cada médico cubano pode trazer todos os seus dependentes. A gente sabe como funciona a ditadura castrista, então cada médico vai trazer 10, 20, 30 gente pra cá. 7. Mentiu ainda ao afirmar que o governo preza pela defesa do meio ambiente, mesmo liberando 239 novos agrotóxicos, dados de junho, alguns comprovadamente causadores de problemas de saúde e danos graves ao meio ambiente, mesmo escolhendo um ministro do meio ambiente condenado por fraudar um processo de plano de manejo de proteção ambiental, mesmo com a verborragia que pode resultar na inviabilização dos recursos destinados à preservação arrecadados pelo Fundo Amazônia, mesmo com o corte de 95% da verba destinada a políticas climáticas e a exoneração de técnicos de reconhecida competência, mesmo com o notório engessamento do IBAMA e a prioridade dada a aspectos do agronegócio. 8. Haja mentira e sem ficar corado. Impressionante. E ainda, para piorar, daqui pra frente teremos que pedir ajuda aos deuses para saber o que de fato acontece, porque os dados são censurados e os universitários estão em vias de extinção.